Bom, seguindo a outra planilha que eu fiz, são os gastos e receitas, né? Aqui basicamente vai ser o fluxo de caixa, né? Tudo que a empresa vai gastar inicialmente e tudo que ela vai gerar de receita, né? Aqui é um ponto em que a gente vai entrar mais no detalhe, por conta que sem esses números a gente não consegue saber se é viável ou não esse tipo de investimento, certo? Mas eu vou começar a falar dos outros pontos aqui que a gente precisa conversar antes. Então, galera, eu criei aqui um roteiro, né, referente aos passos que a gente precisa dar para conseguir chegar no êxito dessa implantação, né. O primeiro passo, né, que eu entendo que seria necessário, antes de mais nada, é saber se realmente vale a pena fazer esse investimento e o retorno desse investimento, né. Então, definição do payback, né, que é o retorno do seu investimento, é crucial para fazer o levantamento de todos os orçamentos que vamos gastar até ocorrer a primeira recarga. Para isso foi criada a tabela de investimento, que é uma tabelinha que eu comento com vocês daqui a pouco. Item 1.2, definição da localização. A localização é um ponto decisivo que será primordial nos resultados que a empresa pretende atingir. Uma boa localização te trará melhores resultados, mas a grande questão aqui está no custo dessa localização, né? Não adianta a gente ter um excelente lugar e o custo ser muito alto e de repente pode inviabilizar o projeto. Após definir o local, precisamos saber seu ponto comercial junto com a concessionária de energia. Por que eu falo isso? Isso aqui é um item muito importante, vou até pintar de amarelo aqui. Que não adianta a gente ter um melhor ponto com um custo equilibrado, se lá nesse ponto não existe uma estrutura energética capaz de suprir a necessidade do equipamento, tá? Então, assim, isso é uma questão fundamental. Antes mesmo de fecharmos o contrato de locação, é necessário que a gente consiga prever se aquele lugar, mesmo que ele não tenha a estrutura correta, precisa, a concessionária permitiria ou nos ajudaria em algum sentido, tá ok? Bom, é imprescindível fazer um bom contrato de locação, ao qual ditará as regras e o tempo de permanência naquele ponto. Bom, uma vez encontrando o ponto, uma vez entendendo se a concessionária tem a estrutura para o aparelho e na hora de fechar essa locação você não tiver um bom contrato, não vai adiantar de nada. Então, assim, eu tenho alguns exemplos de contratos aqui que faz bem essa amarração, que a gente precisa fazer com que o investimento fique seguro, né? Tem um respaldo jurídico legal. A definição do público-alvo, aqui pra gente, no caso em Campinas, nosso perfil prioritário vai ser motoristas de aplicativo, né? São eles que estão ali na rua, que vai passar ali no ponto e vai fazer com que a empresa ganhe forma. Então, talvez para esse tipo de nicho de público a gente faça algum tipo de promoção ou algum tipo de parceria para fazer com que essas pessoas consigam viabilizar o projeto junto com a gente. Fechar parceria de frota logística, não sei aí da região de vocês, mas aqui tem grandes polos, né, de centro de distribuição do Mercado Livre e da Amazon, por exemplo. Então, isso seria uma estratégia legal da gente talvez entrar em contato com essas empresas para ver se de repente a gente consiga de alguma forma fazer algum tipo de parceria, né? E os viajantes, né, que estejam passando aqui por Campinas, indo para o interior ou sentido capital, é um público também que a gente gostaria de atingir, certo? A definição do tipo de carregador, se vai ser AC ou DC, essa parte mais técnica eu vou deixar para depois, né, da questão do carregador, mas só para vocês entenderem, AC é corrente alternada e DC é corrente contínua. Para esse tipo de
aparelho, e carga rápida, se tratando ainda assim falando, tem que ser DC, tá? Corrente contínua, porque para você fazer uma carga rápida você precisa ter um aparelho que suporte uma corrente contínua. Com base nos estudos que foi realizado aqui na minha cidade, e levando em consideração o meu público-alvo, boa parte da frota aqui de Campinas é do BYD Dolphin ou Dolphin Mini, com capacidade máxima de carregamento de até 40 kWh. Bom, aqui só para vocês entenderem, tá? De que forma a gente conseguiu entender que tipo de aparelho a gente vai precisar comprar para atender essa demanda. Então, por exemplo, hoje, atualmente, nessas atualizações que tem desses carros, eles suportam no máximo 40 kWh. Então, assim, por mais que eu colocasse dentro desse projeto um aparelho com capacidade superior a isso, o próprio veículo não suportaria, né? Ele já é programado para consumir uma determinada carga horária, né? de quilowatts. Então, com base nesse estudo, o eletroposto deverá ser DC, corrente contínua, de 2 bocas, totalizando 80 kW ou 40 kW por boca. Em média, um carro para completar sua carga máxima demora em torno de 60 minutos, se estiver em 10%, ou 70 minutos se estiver com a bateria zerada ou próximo do zero. Estimamos que o carro cada carro fique por volta de 30 a 40 minutos, porque é muito difícil uma pessoa entrar dentro do eletroposto e fazer o carregamento por 100%, né? Ela vai, carrega um pouquinho e já segue viagem. Nessa questão do aparelho em si, eu coloquei o item 1.4.1, que é tentar buscar, né, um apoio financeiro junto ao BNDES, que faz esse tipo de financiamento de equipamentos. O cronograma da obra até a primeira recarga: tempo é dinheiro, e obra, a gente já sabe, é uma caixinha de surpresas, né? E todo tempo aqueles imprevistos que podem acontecer. Então, definir por onde começar e o que fazer será primordial para não atrasarmos. Com isso, estimamos que o tempo até a conclusão não pode ser superior a 90 dias. Tá. Além disso, e com base nesses dados, a gente fez uma projeção de uma demonstração de resultado e de que forma e qual cenário ficaria melhor a empresa se comportar dentro desse segmento, né? Então, aqui a gente colocou uma previsão do pior, do melhor e do cenário eufórico, né? Eu vou estar abrindo aqui para vocês verem um pouquinho como ficou.